Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Queria dar um alô especial para minhas turmas de primeiro ano A, B, C, da Escola Estadual Ruth Pacheco. A gente vai dar continuidade às aulas remotas e hoje a gente vai falar brevemente sobre as organelas citoplasmáticas. Na aula passada, a gente falou sobre a membrana plasmática. Teríamos que aprofundar mais o conteúdo da membrana, mas eu vou fazer isso em sala de aula, tá certo? E aí hoje a gente vai seguir com o conteúdo organelas citoplasmáticas. Fiquei feliz por vocês terem respondido o formulário, satisfeito com as respostas iniciais, e estou levando em consideração as sugestões e críticas construtivas para as aulas, tá certo? Vou compartilhar a tela. No final, lembrando que vocês vão ter um formulário para preencher, para compor as atividades assíncronas, tá certo? Que vai estar na descrição do vídeo, como do primeiro. Deixa eu compartilhar a tela. Então, vamos compartilhar. Aqui está. Bom, primeiro vamos relembrar que as organelas citoplasmáticas, elas são estruturas que estão presentes em um tipo celular. A gente falou que todos os seres vivos apresentam células, mas que há dois grandes tipos celulares. A célula procariótica, a exemplo das células das bactérias, que não possuem, né, estruturas chamadas organelas, e a célula eucariótica, que possui essas estruturas. Assim como o corpo humano tem vários órgãos, cada órgão cumprindo uma função, as organelas estão dentro da célula, como se fossem órgãos da célula, né? Cada uma, né, cumprindo uma função. A gente só vai ver, tentar visualizar a forma e tentar falar, assim, da principal função de cada uma delas. Antes, eu queria dizer o seguinte: embora a gente tenha uma série de organelas, né, muitas organelas, cada uma cumprindo uma função, todas elas trabalham de forma coletiva. A célula não funciona de forma separada, fragmentada. Então, tem, por exemplo, uma sequência de atividades relacionadas à produção de proteínas que acontece dentro da célula, que a gente vai ver em sala de aula. E aí, para ver isso bem na sala de aula, preciso saber a função de cada estrutura dessa, né, que faz parte desse processo maior. Então, vamos começar. Observem que essa região circular próximo do centro da célula, isso aqui é um esquema, viu, gente? É um modelo que representa a célula, mas as células não são todas iguais, têm formatos diferentes, a quantidade de organelas e o tipo de organelas variam. Então, aqui é só para a gente entender de modo geral. Então, essa região aqui em lilás ou roxo é o núcleo. Observem que o núcleo é o local que abriga. A gente vai estudar, vai ter uma aula só sobre núcleo, mas já que ele está aqui, vamos falar um pouquinho sobre ele. Ele é uma região
membranosa. Então, a célula, a gente viu que a célula separa o conteúdo interno do meio externo por meio da membrana plasmática. Mas as próprias organelas são estruturas que possuem membranas, separando o que está dentro delas, das organelas, do que está no ambiente intracelular. Então, o núcleo é uma região de membrana. Observem que ele também está aqui envolto por uma membrana. O que é que ele tem? O que é que ele abriga? Dentro do núcleo vai estar contido o DNA, sobre a forma de cromatina, certo? Porque o DNA é uma molécula que é capaz de fazer uma espécie de movimento de enovelamento. Vamos pensar assim, o barbante, ele é um fio, correto? Esse fio pode ser dado, quando a gente vai comprar o barbante, a gente vê que ele está todo dado várias voltas para formar a estrutura mais grossa do barbante, né? Compactado. O barbante está compactado. Porque se a gente for pegar e colocar ele de forma linear, ele vai ser muito grande, né? Então é preciso enrolar ele sobre ele mesmo, e a gente chama isso de enovelamento. Isso acontece com o DNA também, e ele vai ganhar uma estrutura mais compacta. Essa estrutura mais compacta do DNA, a gente vai chamar de cromatina, e quando ele vai fazer o processo de divisão celular, ele vai compactar mais ainda sob a forma de cromossomos, mas depois a gente fala sobre isso. O importante é saber, o núcleo é a região dentro da célula eucariótica que guarda o DNA, que protege o DNA, que é a molécula que contém os genes responsáveis por fornecer as características de hereditariedade, guardar as informações hereditárias que foram transmitidas dos pais, né, para os seus filhos. Próximo à região do núcleo, a gente observa aqui, ó, esse sistema de membranas que tem esse formato aqui mais achatado, né, parecendo uma série de bolsas, que a gente chama de retículo endoplasmático. Não se assustem com os nomes agora, não. O retículo endoplasmático, na verdade, ele é de dois tipos. Observem que ele começa aqui, nessa região rosada, é como se fossem várias bolsas, né, unidas, vários discos achatados uns próximos aos outros, pequenas cisternas. É assim também o complexo de Golgi, né, embora tenha uma diferença aí morfológica, mas enfim, dá para perceber que é como se fossem vários compartimentozinhos achatados, ou seja, com a abertura muito, muito fechadinha. Então, em rosa, aqui a gente tem o retículo endoplasmático, e aí ele vai até próximo do final aqui da célula, né, de uma ponta a outra, e aí a gente observa que há vários pontos sobre o retículo endoplasmático até determinada região. Depois, esses pontos não aparecem mais. Esses pontos que parecem grânulos, não parecem grânulos, quando a gente vê brigadeiro não tem os grânulozinhos. Então, observe que ele tem uns pontinhos, como se tivesse colocado uma série de grânulos sobre ele. Por isso que a gente chama ele de retículo endoplasmático rugoso ou granular. É como se ele tivesse em cima dele, melhor dizendo, ele tem, na superfície, estruturas que a gente chama de ribossomos. E aí eu vou falar depois a função do ribossomo, mas é pela função do ribossomo que a gente diz, é pela função do ribossomo que a gente define a função do retículo endoplasmático rugoso. Qual é a função do retículo endoplasmático rugoso? Ele trabalha na síntese de proteínas. Proteínas que vão ser utilizadas pela célula, proteínas que vão ser
transportadas para fora da célula para trabalhar, sei lá, no sangue, proteínas que vão ser colocadas na membrana plasmática. A gente viu que a membrana é composta de lipídios e de proteínas. Essas proteínas são fabricadas pelas células. Então, os locais de fabricação, a gente pode pensar assim, é como se houvesse uma fábrica. A gente podia pensar a célula como uma cidade e tem uma usina de produção de proteínas. Essa usina é o retículo endoplasmático rugoso. E quais são as máquinas nessa usina que produzem a proteína? São os ribossomos que ficam na superfície do retículo. Então, o retículo é o local que ocorre a síntese proteica ou de proteínas, e as estruturas responsáveis pela produção de proteínas no retículo é o ribossomo, né? A estrutura é o ribossomo. Aí em laranja, certo, isso rugoso. O liso, ele não tem esses pontinhos que são os ribossomos. Por isso que a gente chama ele de liso, ou seja, ou não granuloso, ou não rugoso, não granular, enfim. Então, a gente tem o rugoso e o liso, o granular e o não granular, o agranular. Enquanto o granular ou rugoso é responsável pela produção de proteínas, o liso vai ser responsável principalmente pela produção de ácidos graxos que vão fazer parte da composição dos óleos, né, dos lipídios. É a principal função. Tem mais, mas a gente vai explorar depois. Só quero essa diferença a princípio. Um produz proteínas, os outros ácidos graxos. A gente tem esses discos aqui achatados em laranja, que é chamado de complexo de Golgi ou complexo golgiense. O que é que acontece? As proteínas que são produzidas no retículo endoplasmático rugoso são enviadas para o complexo de Golgi para que elas sejam processadas, porque as proteínas podem, vamos dizer assim, receberem moléculas de açúcar para virarem glicoproteínas, elas podem ser glicosiladas, né, como a gente disse. E isso acontece nessas bolsas achatadas do complexo de Golgi. Além disso, o complexo de Golgi vai empacotar. Uma função importante que geralmente cai nas questões. A função mesmo do complexo de Golgi é processar e empacotar as proteínas em bolsas para que elas sejam endereçadas nessas bolsas para as regiões de destino. Então, elas não viajam sozinhas, elas vão empacotadas sob a forma de vesículas. Observe que tem umas bolsinhas laranjas que se desgrudam aqui, se desprendem do complexo de Golgi. Elas estão contendo as proteínas que podem ser de várias naturezas, né? Enzimas, proteínas de membrana. É porque, gente, a depender do tipo de proteína, ela não é produzida no complexo no retículo endoplasmático. Então, ela é produzida no próprio citoplasma, mas a gente não vai entrar nessas diferenciações, não. Então, vamos recapitular. Retículo endoplasmático rugoso, produção de proteínas. Ribossomo, produção de proteína. Retículo endoplasmático liso, produção de ácido graxo. Complexo de Golgi, processamento da proteína que veio do retículo, empacotamento e endereçamento, porque empacotou, depois tem que enviar. Então, se a gente comparou o retículo endoplasmático a uma usina de fabricação, a gente pode entender o complexo de Golgi como uma transportadora, como uma empresa de correios que vai empacotar e endereçar. Certo. Vamos agora para o outro lado da célula, onde a gente vê essas regiões em azul. São as mitocôndrias.
Observem bem o formato das regiões, porque a gente possa ser que a gente faça um exercício para desenhar, ou se não desenhar, pelo menos identificar as estruturas. Então, é importante que vocês vejam o formato. Principalmente o formato interno, né, das mitocôndrias. É uma região de dupla membrana, vocês estão vendo? Não sei se dá para ver, mas tem essa membrana externa e uma membrana mais interna. As mitocôndrias têm um papel muito importante para a célula, que é o local onde são produzidas as moléculas de energia. E aí você já tem que pensar, tentar gravar esse nome, porque a gente vai ver muito, que é a sigla do nome da molécula de energia que as células utilizam, que é o ATP, né, adenosina trifosfato. Quando a gente falar de respiração celular, a gente vai entender qual é a composição do ATP e como é que ele é produzido pela célula. Mas o que vocês precisam saber agora é que o ATP é produzido aqui, na mitocôndria, certo? Aqui a gente tem vacúolos, mas eu vou deixar para falar sobre os vacúolos, porque a principal importância deles, e que, claro, não são os mesmos vacúolos, está na célula vegetal. A gente vai ter uma aula na parte 2 das organelas para falar só da célula vegetal. Hoje eu não vou falar da célula vegetal. Tem essa estrutura aqui também em rosa, em formato circular, que são os lisossomos. E aí a gente vai pensar que o lisossomo é como se fosse o estômago da célula, porque ele realiza digestão intracelular. Pedaços de partículas, né, de proteínas já utilizadas, restos celulares, enfim. Uma série de produtos que vão ser degradados, vão ser digeridos aqui nos lisossomos. Por que é que realiza digestão? Porque tem proteínas chamadas enzimas que fazem essa função. Então, no lisossomo, a gente vai ter proteases. Quando eu falar ase, eu geralmente estou falando de enzima. Então, protease, lipase. E eu vou destacar essas duas, proteases e lipases, que são enzimas que tem no lisossomo. Capazes, proteases, de digerir proteínas e as lipases de digerir lipídios. Lembra que a gente falou da composição química das células, né? Que tem água, que tem lipídios, que tem carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos. O DNA é um ácido nucleico. Então, é isso. Por fim, eu vou falar dos centríolos. Centríolos são estruturas importantes que vão participar da divisão celular, certo? A princípio, a gente precisa saber só disso. Depois, quando falar em divisão celular, a gente aprofunda a função do centríolo. Tem as estruturas vegetais, que a gente vai falar depois. Tem uma outra célula tem outras estruturas mais simples que são importantes, por exemplo, para o processamento de algumas substâncias tóxicas, né? Por exemplo, os peroxissomos. Mas depois a gente fala melhor sobre isso. Tem estruturas dentro da célula que acho que não sei se a imagem não está muito boa, mas tem um nome chamado de filamentos, microfilamentos, microtúbulos. Porque assim como o corpo humano tem ossos que formam um esqueleto, a célula não pode ter só. A célula também tem uma espécie de esqueleto dela. Esse esqueleto, diferente dos ossos do corpo, é formada de proteína. É um esqueleto formado de 3 tipos de proteínas. Então, esse esqueleto de dentro da célula a gente chama de citoesqueleto. É formado de 3 tipos de proteínas, tá?
Vai ter os microfilamentos de actina, os filamentos intermediários e os microtúbulos. Esses 3 tipos de proteínas formam o citoesqueleto da célula eucariótica. Tá certo? Então, essas são as principais estruturas. É uma tentativa mesmo de tentar aprender forma e função. E aí, na sala, a gente vai, no formulário, a gente vai tentar exercitar, no sentido de aprender o que cada uma delas realiza, cada estrutura dessa realiza, e depois a gente vai tentar aprofundar e complexificar um pouquinho mais. Tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Podem deixar dúvidas, questões, comentários. E aí, na próxima aula, a gente vê a célula eucariótica vegetal, que a gente vai falar da função dos cloroplastos, da parede celular, do vacúolo na planta, qual a função dele. E a gente retoma um pouquinho mais, porque nas plantas, todas essas estruturas que eu apresentei, que está na célula eucariótica animal, vão estar presentes na célula eucariótica vegetal. Então, a gente já retoma e relembra. E eu vou falar um pouquinho mais, na próxima aula, das outras funções do retículo endoplasmático liso. Não falei hoje, porque são muitas organelas, para que você não fique muito sobrecarregado para vocês. Um abraço, bom final de semana. Para quem vê esse vídeo no início da semana, boa semana. E até a próxima aula. Deixa eu parar de compartilhar e parar a gravação. Bom, gente, tchau. Até a próxima.